No exato momento em que o relógio da cozinha de Graciele Lacerda marcava 7h20 da manhã, ela escutou um som incomum vindo do celular de Zezé. Era um som seco, grave, diferente das notificações normais. Estavam no sítio da família, em Araguapaz, interior de Goiás, e tudo estava quieto. Quieto demais. Ela estranhou. Ao caminhar em direção ao aparelho dele, viu a tela piscando com algo que a paralisou. Vídeo publicado com sucesso. Visualizações, 1.700 e subindo. Ela abriu o Instagram. O vídeo durava apenas 4 segundos, mas era o suficiente para mudar tudo. Chegou a hora. Eu não vou esconder mais. Sem trilha sonora, sem maquiagem, sem filtro. Era Zezé de Camargo, de camiseta simples, os olhos vermelhos e a voz falha. O vídeo parecia caseiro, gravado no quarto dos fundos. Foi postado e sumiu 14 minutos depois. Mas já era tarde. Sites de fofoca, perfis de celebridades e até canais de televisão já estavam publicando. Urgente. Zezé de Camargo quebra o silêncio em vídeo enigmático. Fãs especulam doença ou separação. O Brasil entrou em modo frenesi, mas ninguém mesmo, estava preparado para o que viria. Na manhã seguinte, um convite oficial foi enviado à imprensa. O evento seria às 10 horas, no auditório do Hotel Castro, em Goiânia. Capacidade limitada, acesso controlado. Zezé falaria sozinho, sem a presença de Graciele, sem o irmão Luciano, nem assessoria. A frase final do convite gelou a espinha de todos os que leram. Ele decidiu contar tudo. Preparem-se para a verdade nua e crua. Jornalistas veteranos chegaram antes das 8. Repórteres da Globo, Record, SBT, canais de YouTube e podcasts correram atrás de credenciais. O clima era de funeral. Olhares baixos, celulares vibrando o tempo todo, câmeras posicionadas em todos os cantos. Mas às 10 em ponto, o silêncio foi cortado. Zezé entrou. De jeans simples, camiseta escura, barba por fazer. Nenhum sorrisinho de artista, nenhuma pose de celebridade. Estava pálido, visivelmente abatido, segurando um celular antigo nas mãos. Quando se sentou à frente dos microfones, não cumprimentou ninguém. Só respirou fundo e falou: "Eu menti, por muitos anos, e hoje eu não aguento mais mentir." Pausa longa, silêncio absoluto na sala. Eu traí, e não foi uma vez. E não foi com uma só pessoa. A expressão dos presentes era de choque. Um dos jornalistas mais experientes da TV Anhanguera, com mais de 20 anos de carreira, deixou o microfone escorregar da mão. Um outro repórter da área de entretenimento murmurou em voz baixa: "Isso vai mudar tudo." Zezé então colocou o celular sobre a mesa, olhou para ele com uma mistura de dor e alívio, e disse: "Tudo o que vou contar está aqui dentro. Eu gravei tudo. E vocês vão ouvir. Porque eu não tenho mais nada a perder." A partir daí, a história começou a ser contada como se fosse um documentário. Por ele mesmo. Em primeira pessoa, mas com os olhos de um homem cansado de viver encenando. E tudo começou em 2016. Eu estava no auge do meu relacionamento com a Graciele. A imprensa dizia que éramos perfeitos. E, de certa forma, éramos mesmo. Mas dentro de mim, algo estava errado. Eu achava que era só a pressão da vida pública, dos shows, da agenda lotada, mas não era. Era culpa. Ele contou que, na época, uma produtora de nome Ana Luísa, 28 anos, passou a trabalhar em sua equipe. Era discreta, eficiente e completamente alheia ao mundo das celebridades. Mas tinha algo que o intrigava. Ela não o tratava como estrela. Foi aí que tudo começou. Um dia, eu e ela nos desencontramos nos bastidores de um show em Uberaba. Fiquei preso com ela no camarim por causa de uma tempestade. Conversamos por mais de 2 horas. Foi ali que eu senti o começo da queda. Nos dias seguintes, Ana Luísa começou a viajar com a equipe. Segundo Zezé, era apenas profissional. Mas ele começou a procurá-la mais, a conversar mais, e logo, a tocar menos no assunto Graciele. E foi em uma noite, em Caldas Novas, que tudo aconteceu. Era para ser só mais um show,
Mas depois da apresentação, ela veio me entregar um celular que eu tinha esquecido no palco. Me agradeceu. Sorriu. E quando me abraçou, eu simplesmente não consegui soltar. Silêncio. Todos na sala estavam paralisados. Zezé se curvou para a frente, passou a mão nos olhos e continuou. Essa traição não foi só física, foi emocional. Eu sabia que estava indo longe demais, mas eu não parava. Porque com ela, eu me sentia diferente. Eu sentia que não precisava fingir. Ele revelou que essa relação durou 1 ano e meio, às escondidas. Inclusive, enquanto ele e Graciele davam entrevistas falando em casamento, filhos e felicidade plena. E foi aí que surgiu o segundo choque. A Ana engravidou. Uma onda de murmúrios atravessou a sala. Zezé fez sinal de silêncio novamente. Ele então revelou que, ao descobrir a gravidez, ele entrou em pânico. Pediu que ela mantivesse segredo. Prometeu que daria todo o suporte financeiro, mas também fez algo que agora ele se envergonha profundamente. Eu pedi para ela sair do país, e ela foi, para Lisboa, com a nossa filha. Zezé disse que enviava dinheiro, mantinha contato por vídeo e via a menina crescer, à distância, tudo escondido. Até que 2 anos atrás, Ana Luísa rompeu o silêncio. Ela disse: "Nossa filha vai fazer 5 anos, e ela merece saber quem é o pai." O cantor se levantou da cadeira, caminhou até a lateral do palco, retornou segurando uma pequena mochila, tirou de lá de dentro um envelope. "Aqui tem um exame de DNA e algumas cartas que recebi dela. Vou mostrar tudo." Antes, porém, ele contou o que poucos sabiam. Em 2023, Graciele descobriu tudo, e não foi através de ele, foi através de uma denúncia anônima no Instagram. Ela me acordou chorando, me mostrou uma mensagem. "Você sabia que seu noivo tem uma filha escondida em Portugal?" Eu tentei negar, mas ela já tinha visto as fotos. Já tinha descoberto os depósitos bancários. Já tinha ouvido os áudios. Zezé respirou fundo e continuou. Ela me deu 2 opções: sumir da vida dela ou contar tudo publicamente. E eu fugi. Continuei fingindo. Disse que era coisa do passado. Ela aceitou me dar mais uma chance, mas a verdade ficou me corroendo. Ele então finalizou a coletiva com uma última frase. "Eu não estou aqui para pedir perdão. Estou aqui para dizer que a mentira tem prazo de validade, e a minha venceu." E foi assim que ele saiu. Deixou jornalistas em choque, os portais entupidos de manchetes e o país inteiro tentando entender o que tinha acabado de ouvir. Mas o que ninguém esperava é que essa era apenas a primeira história. A segunda envolvia uma outra mulher, um nome conhecido, e uma traição que aconteceu antes mesmo do fim do casamento com Zilu. Mas o Brasil mal tinha respirado quando veio a segunda bomba. Na mesma semana, uma matéria publicada pelo colunista Léo Dias, com o título exclusivo "A Outra Traição, Zezé teve caso com famosa antes mesmo de deixar Zilu." O texto começava com uma data específica: 27 de abril de 2011. A manchete explodiu no país como se fosse uma nova separação. Mas o que ninguém esperava é que a mulher citada era famosa, muito famosa, e o pior, casada na época. O nome não apareceu de cara. Foi apenas citado como uma apresentadora de TV, loira, com mais de 20 anos de carreira. Isso abriu uma enxurrada de especulações. Fátima Bernardes? Angélica? Eliana? Adriane Galisteu? Mas no final da matéria, ele cravou. A mulher em questão é a apresentadora E, que comandava um programa de auditório aos domingos. Horas depois, Eliana, da SBT, publicou um story enigmático com fundo preto e a frase: "A verdade sempre vem, e ela costuma doer." 30 minutos depois, ela apagou. No mesmo dia, Zezé postou um novo vídeo. Sem assessoria, sem edição, sem fundo musical. Apenas ele, de novo, olhando para a câmera com os olhos inchados. "Eu disse que ia contar tudo, e ainda falta muito. Agora é a vez de falar de uma história que eu escondi desde 2009. E que talvez tenha sido o maior erro da minha vida." O vídeo cortava direto para o rosto dele, próximo, firme. E ali, em voz baixa,
ele confessou. Foi com a Eliana, sim. E começou num evento da AACD em São Paulo. Eu ainda era casado com a Zilu. Ela também era comprometida. A gente se esbarrou no backstage e ali aconteceu uma coisa que nem eu consigo explicar. Mas aquilo virou uma amizade secreta. Com o tempo, virou mais do que isso. A internet colapsou. A matéria de Léo Dias ganhou desdobramentos. A equipe da Eliana foi procurada e respondeu com um 100 comentários. Mas jornalistas próximos confirmaram que os dois eram vistos com frequência em hotéis da região dos Jardins, em São Paulo, sempre em horários alternativos, sempre discretos. Zezé foi além. Disse que o relacionamento com Eliana durou quase 2 anos, com pausas, idas e vindas, e que, segundo ele, foi um envolvimento emocional profundo, mas também foi um desastre anunciado. Eu estava completamente dividido. Em casa, a Zilu sofria com minha frieza. Eu dizia que era o trabalho, a rotina, o estresse. Mas a verdade é que eu já não sabia mais amar ninguém de forma inteira. E a Eliana também começou a se machucar com isso. Segundo ele, o fim veio em 2011, quando Eliana engravidou. Não dele, mas do atual ex-marido, João Marcelo Boscoli. Ela me chamou para conversar, disse que estava grávida e que aquilo era um ponto final. Eu chorei. Chorei como criança, porque no fundo eu sabia que eu nunca ia poder ficar com ela. E ela também sabia disso. Zezé então revelou algo que deixou o público em choque. Ele mostrou um colar com uma letra E entalhada no pingente. Era uma peça pequena, de ouro branco, com uma pedra no centro. Ela me deu isso quando a gente completou 1 ano. Disse que se um dia eu tivesse coragem, eu devia usar em público. Eu nunca tive. Guardei até hoje. Ele então colocou o colar sobre a mesa e disse em voz embargada: Essa foi a primeira mulher que eu perdi por covardia. Após essa revelação, a internet foi tomada por vídeos antigos de Eliana e Zezé, juntos em programas, eventos, premiações. Pequenos olhares trocados, toques de mãos discretos. Tudo que antes era invisível, agora parecia claro. No entanto, a revelação mais pesada ainda estava por vir. Porque enquanto todo o país reagia ao escândalo com Eliana, outra mulher, completamente desconhecida do público, postava um vídeo no TikTok que viralizou em menos de 1 hora. Ela dizia o seguinte: Eu morei com ele por 5 meses, em Anápolis, quando eu tinha apenas 17 anos. E ninguém sabe disso. Mas ele me prometeu que ia me tirar de lá, e me deixou grávida. O vídeo tinha só 30 segundos, mas o suficiente para abrir uma nova frente de caos. Zezé foi novamente a público, dessa vez por um canal fechado com um jornalista veterano de Goiânia, em uma entrevista exclusiva. Ali, ele confirmou que conheceu a jovem, mas negou qualquer relação sexual. Mas a garota, identificada como Lorena, hoje com 26 anos, insistia. Ele alugou uma casa para mim, me levava comida, roupas, e me dizia que quando a carreira desse uma acalmada, ele ia me assumir. Mas no final, ele sumiu. Nunca mais me procurou. Quando descobri que estava grávida, já era tarde. Perdi o bebê sozinha. A equipe de Zezé emitiu uma nota afirmando que a moça está tentando se aproveitar da situação. Mas a entrevista de Lorena no programa do Ratinho, poucos dias depois, teve recorde de audiência nacional. Ali, diante das câmeras, ela chorou e afirmou: Ele sabe que é verdade. E Deus sabe também. Ele que durma com isso. No final da parte 2 da história, o público já estava dividido. Metade julgava, metade defendia. Mas o que estava claro é que a imagem de homem íntegro e romântico que Zezé cultivou por décadas estava desmoronando peça por peça. Mas havia ainda uma última ferida aberta, uma história que Zezé nunca quis contar, porque envolve a própria filha Vanessa, e uma traição dentro da própria família. Era o começo da noite, apenas 4 dias após a entrevista bombástica sobre o caso com Eliana e as acusações da jovem de Anápolis, quando o Brasil inteiro foi pego de surpresa com um áudio vazado, publicado por um canal de cortes no YouTube e replicado quase imediatamente por páginas de celebridades no Instagram e TikTok. A voz era inconfundível: Vanessa Camargo. E o conteúdo foi o golpe mais duro até aquele momento. Eu cansei.
Eu tentei manter a imagem da família, tentei proteger ele. Mas a verdade é que o que ele fez destruiu a nossa base. Ele traiu não só a minha mãe, não só a mulher com quem está hoje. Ele traiu a mim. Ele traiu todos nós. O áudio caiu como uma bomba nas redes sociais. Por mais de 20 anos, Vanessa manteve uma imagem de filha leal, reservada, protetora do pai. Em entrevistas, sempre escolheu palavras cuidadosas, mas aquele tom era diferente, doloroso, real. E mais do que isso, ela deixava claro que havia algo mais profundo, algo que o público ainda não sabia. O áudio foi apenas o início. Horas depois, a própria Vanessa publicou um vídeo. Sentada num sofá simples, num ambiente neutro, ela surgiu sem maquiagem, com o rosto inchado de tanto chorar, e disse com a voz embargada: "Se ele decidiu contar tudo, então que conte também o que aconteceu em 2014, quando eu flagrei algo que até hoje eu não consigo esquecer." Pausa. Silêncio. O vídeo tinha apenas 1 minuto e 17 segundos, mas foi o suficiente para paralisar o país. Eu vi ele com alguém da nossa própria família. Alguém que conviveu com a gente por anos. Alguém que frequentava a nossa casa. E eu fiquei em choque. Porque aquilo não era uma traição comum. Aquilo foi uma facada. No dia seguinte, os portais já especulavam. Vanessa insinua que Zezé teve caso com parente próxima. Quem é a mulher da família que teria se envolvido com Zezé? Algumas fontes começaram a apontar para o nome de Letícia Camargo, prima de primeiro grau de Zezé, filha do irmão mais velho dele, que também trabalhava nos bastidores dos shows. Mas Zezé, diferente das outras vezes, não negou. Ele apareceu novamente. Dessa vez, sem roteiro, sem perguntas, apenas em um vídeo no Instagram com a legenda: "Eu jurei que levaria isso pro túmulo, mas ela não merece carregar esse fardo sozinha." E então começou a falar. "Em 2014, eu estava no auge da crise com a Graciele. A gente se afastou, brigava o tempo inteiro, e numa dessas viagens, durante um show em Campo Grande, eu bebi muito. E acabei me envolvendo com alguém que não deveria." Zezé respirou fundo, fechou os olhos e disse: "Essa pessoa era a Letícia, minha prima, uma mulher que cresceu comigo, que conhecia minha história inteira, que trabalhou comigo por anos. Não foi planejado, não foi algo construído, foi impulso, foi covardia." Segundo ele, o relacionamento não passou de um episódio, uma única vez, mas que se tornou um peso gigantesco na sua vida quando 3 dias depois, Vanessa o flagrou conversando com Letícia em tom íntimo, com mensagens salvas no celular. "Ela invadiu meu quarto, chorando, gritando, perguntando como eu pude fazer aquilo. Foi uma das piores cenas da minha vida. Ver minha filha me olhando como se eu fosse um monstro." Zezé então revelou que desde esse dia, sua relação com Vanessa nunca mais foi a mesma. Ela se afastou, parou de participar de reuniões de família, recusava convites para shows. E ainda assim, manteve o silêncio por quase 10 anos. "Ela me odiou, e com razão. Eu falhei como pai, não só pelo erro em si, mas por não ter a coragem de assumir. Eu fiz ela carregar uma dor sozinha, com medo de destruir a imagem do Zezé pai de família. Só que essa imagem já estava destruída dentro de casa." Letícia, a prima envolvida, também foi procurada pela imprensa. Primeiro se manteve em silêncio. Depois, por meio de um advogado, enviou uma nota dizendo: "Sim, houve um envolvimento entre mim e Zezé de Camargo. Foi consensual, isolado e nunca mais repetido. Nunca quis fama, nem exposição. Apenas seguir com minha vida. Peço respeito." Mas a internet não perdoou. Letícia teve suas redes invadidas, recebeu ameaças. Foi demitida de um projeto que realizava em catalão e decidiu se mudar para o exterior, onde já estaria atualmente morando com parentes em Madrid. Enquanto isso, Zezé parecia mais fragilizado a cada novo depoimento. E foi nesse contexto que Zilu Godoy, sua ex-mulher e mãe de seus filhos, resolveu quebrar o silêncio. Ela havia se mantido em absoluto silêncio desde o início das revelações. Mas na sexta-feira seguinte,
publicou um vídeo em seu Instagram com apenas 3 palavras: "Eu avisei vocês." Minutos depois, postou um carrossel com prints de conversas antigas, fotos antigas de Zezé com outras mulheres em bastidores e um desabafo que misturava mágoa, alívio e fúria. Durante anos me chamaram de louca, de ciumenta, diziam que eu queria aparecer, que eu era recalcada. Mas eu sabia de tudo. Eu vivi com esse homem por mais de 20 anos. Eu fui traída dezenas de vezes. Eu fui humilhada, mas eu fiquei. Fiquei pelos filhos, pelo nome da família. E sabe o que eu ganhei com isso? Silêncio. Silêncio de quem deveria me proteger. Silêncio de uma indústria que só queria ver o cantor, não o homem. Silêncio de amigos que sabiam de tudo. Hoje, ver ele confessando é um soco, mas também é uma libertação, porque, enfim, todo mundo vê o que eu já sabia. Com os vídeos, áudios e relatos acumulando dezenas de milhões de visualizações, Zezé decidiu cancelar toda a agenda de shows de fim de ano. A assessoria divulgou uma nota dizendo que ele estava em tratamento psicológico e recluso com a família em Goiânia. Mas bastidores apontam que essa reclusão não envolvia nem Vanessa, nem Graciele. As duas estavam completamente afastadas, e inclusive fontes próximas afirmavam que Graciele havia deixado a casa que dividia com Zezé, retornando para Vitória, no Espírito Santo, onde mora sua família. O que ninguém sabia, e que seria revelado na parte final da história, é que um documento estava prestes a vazar. E esse documento, com provas registradas em cartório, apontava que Zezé de Camargo escondeu mais do que traições amorosas. Ele teria omitido propriedades, valores, contas no exterior e possivelmente envolvimento com um esquema de ocultação de patrimônio, usando nomes de pessoas muito próximas. E mais chocante ainda, alguém da própria família teria feito a denúncia. O programa Fantástico, da TV Globo, anunciou durante a vinheta de chamada que teria uma matéria investigativa exclusiva sobre Zezé de Camargo. A chamada dizia: traições, escândalos e agora, movimentações financeiras suspeitas. Zezé de Camargo é investigado por ocultação de patrimônio. Um nome da própria família teria denunciado o cantor. E assim, a história que começou com confissões de traições se transformava agora em uma trama de segredos financeiros, disputas familiares e possível crime tributário. A matéria, exibida em horário nobre, trouxe documentos obtidos com exclusividade, extratos bancários internacionais, transferências feitas para contas nas Ilhas Cayman, contratos de imóveis registrados em nomes de terceiros e uma série de movimentações atribuídas à tentativa de blindagem patrimonial. O apresentador concluiu: fontes confirmaram que o nome do artista consta em um relatório do COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, e que o caso pode se desdobrar em um processo judicial. Mas o ponto mais bombástico da reportagem foi a identidade de quem teria feito a denúncia formal à Receita Federal, entregando os documentos com provas: Vanessa Camargo. Sim, a própria filha. Logo após a exibição, o país entrou em comoção. Vanessa não se pronunciou diretamente, mas sua assessoria confirmou que ela não compactua com nenhum tipo de ilegalidade e que fez o que precisava ser feito diante da gravidade dos documentos que teve acesso. As redes sociais dividiram o Brasil novamente. Metade aplaudia a coragem da filha, metade a chamava de traidora, mas o que ninguém sabia era como tudo realmente havia acontecido. E Zezé, pela última vez, apareceu. Num vídeo sombrio, sem música, sem corte, sem aviso. Olhos inchados, aparência abatida, barba por fazer. E começou dizendo: eu vou falar, pela última vez, porque eu não tenho mais nada a esconder. E porque sim, a minha filha me entregou. Pausa. Silêncio. Ele engole seco. Mas o que ninguém sabe é que foi eu mesmo quem coloquei ela nessa situação. Porque eu fiz ela assinar documentos. Eu pedi para ela emprestar o nome, e ela confiou em mim, como filha, e eu usei isso para esconder patrimônio. Ele então mostra em mãos um contrato de doação de uma fazenda em Morrinhos, avaliada em mais de 5 milhões de reais, transferida para Vanessa em 2019. Mas isso aqui nunca foi dela, era meu.
E eu fiz isso para escapar de um processo judicial que estava prestes a me atingir naquela época. Pedi para ela assinar como se fosse um presente. E ela, inocente, assinou. Segundo ele, isso aconteceu com 2 imóveis em Goiânia, uma conta bancária com depósitos em euro e até um carro de luxo registrado no nome de um antigo motorista da família. Eu estava cercado de advogados, empresários, gente que me dizia que todo mundo fazia isso, que era só um jeito de proteger o que era meu. Mas no fundo, era só medo. Medo de perder tudo que construí. Mas então ele revelou o mais devastador. Quando Vanessa descobriu, ela ficou em choque. Disse que nunca tinha se sentido tão usada. E disse que não ia carregar esse peso. Foi aí que ela fez a denúncia. Ele então não chora. Ele desaba. Ela me expôs sim, mas fez o certo. Eu sou o único culpado. Eu joguei minha família contra mim. Minhas escolhas me trouxeram até aqui. Não foi a imprensa, não foi a fama, não foi a música. Fui eu. O vídeo termina com ele olhando direto para a câmera. Silêncio. Nenhuma música, nenhuma legenda, nenhuma defesa. 3 dias depois, a notícia se espalhava. Zezé de Camargo estava sendo formalmente investigado pelo Ministério Público por ocultação de bens e evasão fiscal. Um processo que poderia levar à pena de prisão, caso comprovadas as irregularidades. Os shows seguiram cancelados. As redes sociais ficaram em silêncio. A imprensa batia a porta dos familiares, mas ninguém queria falar mais nada. A última publicação no Instagram de Graciele foi a de uma imagem com fundo branco e a frase: "Às vezes o amor não vence, mas a verdade sempre liberta." Meses depois, o caso continuava em investigação. Mas o Zezé que o Brasil conhecia já não era mais o mesmo. A imagem do romântico, do marido fiel, do pai exemplar e do cantor de coração puro desmoronou, peça por peça, diante dos olhos do país inteiro. Muitos disseram que ele apenas caiu como qualquer outro homem comum. Outros disseram que ele só teve coragem de contar quando não havia mais como esconder. Mas uma coisa era certa. A verdade apareceu. Tarde. Dolorida. Mas completa. E no fim, o silêncio que ele havia quebrado foi o mesmo que acabou com tudo.